Provérbios 1. O uso dos provérbios. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas do sábio. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas o insensato desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de teu pai, e não despreze a instrução de sua mãe. Busque, não, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Amém? Então, o livro de Provérbios, um dos temas centrais é a sabedoria. É essa contraste entre a sabedoria e a loucura, entre a prudência e a estultice. Então, o salmista, ele fala para nós o quê? Buscarmos essa sabedoria, buscarmos. E no Provérbios 2 e Provérbios 3, ele fala para nós procurarmos essa sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata, para nós buscarmos. E o princípio da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor, vai dizer no 7. E o temor do Senhor, irmãos, é o que está faltando nos nossos dias. Todo mundo fala, eu tenho o Senhor Jesus Cristo, eu amo a Deus, eu amo os louvores, mas quando nos confrontado com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vai contra a nossa vontade, nós preferimos a nossa vontade. Nós temos visto o número do escândalo que tem acontecido. E por que tem acontecido esse escândalo? Por falta do temor do Senhor, falta de reverência ao Senhor. Às vezes nós olhamos e achamos que pessoas sábias é que sabem de tudo um pouco, ou tem bastante conhecimento sobre tudo. Não, pessoas sábias são aquelas que temem ao Senhor. Pessoas sábias são aquelas que buscam a instrução vinda da parte do Senhor. O Senhor Jesus, ele fala isso a respeito da parábola dos dois alicerces. Quem ouve as palavras de Deus e as pratica, eu comparo com quem? Com uma pessoa sábia, com uma pessoa prudente, que está edificando a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Luta vai vir sobre a vida de todo mundo. E é nas lutas que nós vemos quem é que nós somos. Porque quando está tudo bom, nós glorificamos a Deus, nós somos alegres e tudo bom. Agora, quando começa a vir luta, quando começa a vir dificuldade, começa a vir a murmuração, a reclamação. Nós começamos a duvidar de Deus, a reclamar de Deus, culpamos todo mundo. Culpamos a Deus. De quem é a culpa? A culpa é do diabo. De quem é a culpa? A culpa é do governo. De quem é a culpa? A culpa é da sociedade. É de onde eu nasci. É da cultura. A culpa é de todo mundo, menos nossa. A Bíblia fala que a responsabilidade de buscar a sabedoria é de quem? Nossa, é nós que temos que buscar essa sabedoria. E o princípio da sabedoria é o quê? A palavra do Senhor. O salmista Davi, antes de morrer, ele instrui o seu filho. Medita na palavra do Senhor. Ata no seu pescoço, porque ela será como pedras preciosas para ti. Ela será melhor do que o quê? Do que a coroa do reinado. Vai ser o quê? A sabedoria, a palavra do Senhor. Medita nela de noite e de dia. Josué, Deus, ele confortando Josué, ele fala, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Então o Senhor fala o quê? Tenha a palavra de Deus como o quê? Como princípio na sua vida. Porém, irmãos, o nosso orgulho, a nossa arrogância não nos deixa sujeitarmos a palavra de Deus, a nossa falta de humildade, porque nós temos que ser humildes, irmãos, para obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor fala nos provérbios que a sabedoria ela tem clamado pela rua, para dar o quê? Entendimento ao povo. Mas nós, irmãos, preferimos o quê? Reclamar, murmurar, questionar o sistema, questionar todo mundo. Não, irmãos, nós somos responsáveis para adquirir essa sabedoria. E eu falo da sabedoria espiritual, que foi aqui espiritual e também o conhecimento terreno, porque foi isso que Salomão pediu para Deus. Pode pedir o que você quiser, Salomão. Salomão falou, eu quero sabedoria para mim entrar e sair no meio do teu povo, para mim governar bem o teu povo. E Deus deu, além de sabedoria, deu riqueza. Falou, por que você não pedisse nem anos de vida? E por que você não pedisse riqueza? Eu vou acrescentar sobre a sua vida. E a Bíblia fala que Salomão foi o quê? O mais sábio. As pessoas saíram de um lado para o outro para ouvir a palavra de Salomão. E nós, irmãos, nós podemos também pedir esse conhecimento. E hoje nós vivemos na era do conhecimento. Nós vivemos que nós temos disponível no celular. Nós temos disponível livros para comprar, nós temos disponível cursos gratuitos, mas nós preferimos o quê? Não fazer esses cursos, reclamar, não, eu não consigo emprego por causa do... Não, tem curso gratuito, você põe na internet, nós gastamos tempo, ficando puxando o vídeo para cima assim, ó, nos rios, nos stories, ouvindo besteira, coisa que não vai acrescentar nada na nossa vida. Mais do que o ouro e mais do que a prata, o que nós temos mais importante é o quê? O nosso tempo. E não como nós estamos gastando esse tempo, nós podemos gastar esse tempo adquirindo sabedoria. E sabedoria para nós sermos melhores naquilo que nós fazemos. Eu conheço um monte de gente que tem até a 3ª série, meu pai tem até a 3ª, 4ª série, e ele é mais sábio do que muitas pessoas. Por quê? Porque ele adquiriu o conhecimento que ele precisava para ele ser bom naquilo que ele fazia. E nós, irmãos, nós preferimos reclamar, nós preferimos ignorar. Às vezes nós adquirimos esse conhecimento. O que você trabalha? Eu trabalho como meu pai, montador de móveis. Ele adquiriu o conhecimento, observando os outros, aprendendo. Para quê? Para ele ser o melhor naquilo que ele faz. E tempos atrás, ele ganhava mais do que alguns médicos que têm faculdade. Por quê? Porque ele adquiriu o conhecimento que ele precisava para ele ser o melhor naquilo que ele fazia. Nós vemos o Elivan também, ele tem até que série? Até a 4ª série. E ele recebe um salário melhor, eu acredito que advogado. Por quê? Porque ele adquiriu o conhecimento para ele ser bom naquilo que ele faz.
que nós, irmão, nós podemos fazer isso, para sermos melhores naquilo que nós faz. Não viver, só quando o patrão, o chefe está vendo, eu vou e curro para ser o melhor. Não, nós podemos ser, irmãos, adquirir esse conhecimento na palavra, para sermos melhores pregadores, para sermos melhores aconselhadores, porque na palavra nós temos que aconselhar segundo a palavra de Deus. Então nós temos que buscar, irmãos, essa sabedoria vinda da parte de Deus. O Senhor fala que ela é mais preciosa do que o quê? Que o ouro, mais preciosa do que a prata. E muitos, como aqui vai falar, os insensatos desprezam essa sabedoria. Os insensatos desprezam esse conhecimento. Os insensatos deixam de ouvir o pai e a mãe. Muitas vezes o pai e a mãe não têm um conselho bom. Mas, irmãos, nós temos que pelo menos o quê? Ouvir. Nós temos que o quê? Honrar o nosso pai e a nossa mãe. Às vezes o conselho do pai e da mãe, as pessoas preferem ouvir o do jovem. Nós vemos o filho de Salomão fazendo isso. O filho de Salomão, o homem mais sábio, era rico, tinha tudo para desenvolver o reinado do pai sem guerra. Salomão não teve guerra. O tempo de Davi foi o quê? Guerra. O tempo de Salomão não teve guerra, porque Salomão fazia alianças para não ter essas guerras. O filho dele, quando o pai morreu, os cidadãos chegaram para ele e falaram: seu pai, ele dava muito imposto, diminui o imposto e nós vamos continuar te servindo. Ele vai, consulta o sábio vai e fala: faz o que o povo está te fazendo e você vai confirmar o seu reinado. Ele fala: não, espera mais um tempo que eu vou consultar os meus amigos. Os amigos dele falaram: não, fala que você vai afligir mais o povo. E o homem chegou lá e falou: o dedinho meu é mais grosso do que o ombro do meu pai. Se meu pai te afligia com chicote, eu vou afligir vocês com escorpião. O rei dividiu por quê? Falta de sabedoria, falta de conhecimento. E nós já vemos na Bíblia de Salomão algo diferente. Chegaram duas mulheres com um filho e falaram: o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Salomão falou: tá, já sei o que nós faz. Vamos pegar esse filho, cortar ele no meio da espada. Corta no meio, uma mãe fica com metade, outra mãe fica com metade, e problema resolvido. As duas é mãe, então cada um fica com metade. Aí a mãe verdadeira falou: não, o filho é dela, pode ficar com ela. Aí Salomão falou: não, você é a mãe. Então, irmão, nós vemos que essa sabedoria sendo aplicada, Tiago ele fala que se alguém não tem sabedoria, o que tem que fazer? Pedir a Deus, que Deus dá. Então, irmão, nós temos que buscar essa sabedoria. E às vezes, irmãos, nós vamos buscar na oração, às vezes nós vamos buscar lendo a palavra, às vezes nós vamos ler, reler, e nós não vamos entender. Aí quando nós vamos lá para frente, quando chegar lá na frente, aí Deus vai e abre um entendimento. Porque às vezes nós olhamos e falamos assim: o irmão leu um versículo só e tem tanta sabedoria. Às vezes não, irmãos, é Deus que vai dando, à medida que nós vamos buscando. E Deus, ele tem um jeito de trabalhar sobre a vida de cada um dos irmãos. Às vezes o irmão é mais para dar uma palavra de correção, às vezes o irmão é mais para dar uma palavra de estudo, às vezes o irmão é mais para aconselhar, e às vezes nós olhamos e queremos o quê? O do outro, mas nós não temos que querer o do outro, nós temos que buscar a porção que Deus ele deu para nós. Aqui o Senhor fala que ele dá sabedoria, e a sabedoria é o quê? É algo para nos ajudar, é algo para aconselhar, e aqui fala também sobre conhecimento. A sabedoria também é algo prático para ajudar a vida dos outros. E o conhecimento, irmãos, é relacionado a diversas áreas. Tem pessoas que sabem um pouquinho de tudo, e é legal, é bom para nós ouvirmos isso, mas existem pessoas que não sabem nada de nada, mas sabe aquilo que ele precisa para ser o melhor naquilo que ele faz. Então que nós venhamos buscar, irmãos, essa sabedoria, esse conhecimento, essa prudência para nós o quê? Andarmos no caminho do Senhor, ter essa humildade e reconhecendo o Senhor em tudo. A palavra do Senhor fala para nós reconhecermos o Senhor em tudo, e ele vai endireitando o nosso caminho, as nossas veredas. Então essa sabedoria, irmãos, é algo que vai nos ajudar na nossa vida prática. Se você pegar o livro do Provérbios, ele vai dar conselhos a respeito de como nós administrarmos a nossa finança. Então essa sabedoria nós precisamos o quê? Para administrar a nossa finança, para administrar o nosso recurso. Ele fala para nós, ele vai dar instrução sobre como cuidarmos da nossa família, como cuidarmos dos nossos relacionamentos. Ele vai dar instrução sobre trabalho. É em Provérbios que ele fala para observarmos as formigas, para nós andarmos no caminho dela, não sermos preguiçosos. Nós vemos uma geração que está o quê? Vindo uma geração não querendo mais trabalhar, querendo ficar com o pai até os 70 anos, o pai cuidando. Então ele vai dar o quê? Essas instruções práticas para a nossa vida, para nós sermos melhores, para nós buscarmos andarmos com retidão, para buscarmos andarmos com prudência e com simplicidade. Então ele vai o quê? Nos instruir para andarmos de uma forma melhor, para acrescentar anos da nossa vida. Nós vamos em Eclesiastes, em Provérbios 2. Então ele vai o quê? Nos ajudar para nós sermos melhores, para nós não andarmos na média, na mediocridade, mas para nós conseguirmos marcar o nosso tempo, como todas as pessoas da Bíblia, os pais da igreja, as pessoas da Bíblia, marcaram o seu tempo andando o quê? De uma forma justa, reta e se desviando do mal. Então essa sabedoria que vem do alto, que vem o quê? Da leitura, da meditação, através do Espírito Santo, através também de conhecimento, de cursos que nós podemos fazer, essa sabedoria, irmão, vai nos ajudar para nós melhorarmos, andarmos de uma forma que agrade a Deus. Às vezes nós olhamos a história da Bíblia assim e nós lemos muito rápido. Nós falamos assim, as pessoas foram vitoriosas, as pessoas não, é porque nós lemos muito rápido. Mas a maioria das pessoas da Bíblia passaram 15, 20, 30 anos lutando, perseverando. E nós lemos só o final. Nós olhamos a vida de José falando. José foi governador, mas teve todo esse processo, essa sabedoria, esse processo que nós andamos, da hora da nossa conversão até a hora de Cristo vir nos buscar, ou que Deus nos levar, nós fomos mortos. Esse processo, irmãos, Deus ele vai nos aperfeiçoando através da sua palavra. Então que nós venhamos nos dedicar, aprender dessa palavra do Senhor, aprender e buscar essa sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que clama pela rua é o próprio Senhor Jesus, que vem sobre nós através do Espírito Santo e nos ilumina, amplia a nossa visão. É também os dons do Espírito Santo, que fala tanto da sabedoria quanto do conhecimento, que é esse entendimento. Então Deus ele dá, irmãos, gratuitamente a todos que pedir, mas nós temos que buscar, irmãos, de todo o nosso coração. Deus ele pode e ele quer fazer isso sobre a nossa vida. Ele quer ampliar a nossa visão, ele quer que nós nos melhoramos
como cristão. E nós vamos conseguir isso só o que, irmãos? Ouvindo a palavra do Senhor e aplicando na nossa vida. Nós seremos a pessoa prudente, sábia, que dá e anda edificando a sua casa sobre a rocha. Que nós venhamos ouvir, irmãos, a voz do Senhor, ouvir as palavras do Senhor e aplicar sobre a nossa vida. O Senhor, ele dá sabedoria a todos que pedir. Mas Tiago, ele também fala para nós pedirmos com fé e não duvidarmos, porque quem duvida é como um vento, como uma nuvem que o vento leva para lá e para cá. Então que nós devemos buscar e pedir a Deus: Senhor, eu quero dessa sabedoria, eu quero desse entendimento, eu não quero viver de qualquer forma, igual todo mundo está vivendo, porque o evangelho está aí, está todo mundo escandalizando o evangelho, então eu acho que está virando normal. Então eu posso escandalizar, eu posso viver de qualquer jeito, eu posso trair, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso isso. Não. O evangelho ainda requer de nós mudança. E para essa mudança acontecer, nós temos que ter essa humildade, reconhecer. Ninguém que está aqui, em nenhum lugar do mundo é perfeito. Todos nós somos falhos, todos nós temos a tendência, a inclinação para o mal. Enquanto nós endurecemos nosso coração, rejeitarmos a palavra de Deus, essa inclinação para o mal, o velho homem sempre vai estar querendo, igual o Martinho Lutero falou, eu não sabia que a velha criatura sabia nadar, e vira e mexe, ela fica pegando no meu calcanhar, querendo voltar. Então, irmãos, todos nós passamos por essa luta, todos nós passamos por essa inclinação, mas enquanto nós estivermos sujeitos ao temor do Senhor, a essa humildade de reconhecer e querer essa mudança, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Mas enquanto nós endurecemos o nosso coração, nós estamos como o povo de Israel, resistindo ao próprio Deus. Que o Espírito Santo possa trabalhar sobre a nossa vida e que nós venhamos buscar mais dessa sabedoria que provém de Deus. E buscar com fé. Deus, ele dá gratuitamente a todos que pedirem. Todos nós podemos ter essa sabedoria, esse conhecimento, essas revelações, inspirações da palavra de Deus para ajudar, não só a nós, mas todos aqueles que tiver ao nosso redor, que pedir uma palavra, pedir um conselho, pedir um direcionamento vindo da parte de Deus. Nós, através da palavra, através do Espírito Santo, vamos poder aconselhar, vamos poder ajudar para as pessoas a chegarem a Cristo e alcançar a salvação. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade. E longevidade, longos dias. Então Deus, ele tem, irmãos, bênção para nos dar, bênção para nos dar. Ele tem a sabedoria, essa sabedoria que vem, irmãos, da palavra que sai da boca de Deus, vem da palavra do Senhor, que nós venhamos buscar, irmãos, essa sabedoria, buscar muito mais do que ouro, que a prata ou tesouros escondidos. Nós venhamos, irmãos, temer ao Senhor, pois é o princípio de toda a sabedoria. Pai, eu te louvo por mais essa manhã, por essa oportunidade de falar, Pai, em nome do Senhor Jesus, da tua palavra, que o Senhor, Pai, possa, Pai, colocar as suas palavras, Pai, em nosso coração, que nós não venhamos ser, Pai, em nome de Jesus, esquecer disso, mas que nós venhamos ser como o servo prudente, que ouviu a palavra do Senhor e edificou a sua casa sobre a rocha, praticou a tua palavra, e quando veio a tempestade, a chuva, os rios, o vento combateu contra aquela casa permaneceu de pé, pois foi edificada sobre a rocha. Mas que nós não venhamos ser, irmãos, esquecer disso, da palavra do Senhor, que nós não venhamos só ouvir e não colocar em prática, porque quem ouve e não põe em prática é como aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E quando correu o rio, quando veio o vento, quando correu as tempestades, a chuva contra aquela casa, combatendo aquela casa foi abaixo e foi grande a sua destruição. Pai, que nós venhamos ser como os prudentes, que nós venhamos ouvir, Pai, e obedecer a tua palavra. Coloca humildade, Pai, em nosso coração, coloca a sujeição, Pai, a tua vontade em nosso coração, que o teu Espírito possa nos conduzir, Pai, em nome de Jesus, e convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, que nós venhamos andar segundo a nossa vontade, pois tua palavra diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso, é corrupto, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos um novo coração, renova a nossa mente, o nosso entendimento, dá-nos, Pai, sabedoria, pois a tua palavra diz que o Senhor dá a todos que pedirem, que nós venhamos ter fé e acreditar que o Senhor, Pai, é galardoador, é recompensador daqueles que buscam de fato de verdade, que o nosso coração venha estar voltado a Ti, é o que eu te peço no dia de hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.